Graça e paz abençoados a todos os ouvintes, né? Uma manhã mais que abençoada, né, Pastor Oswaldo? Um bom dia para todos, para todos. E que esse dia nos dá, que Deus nos deu, com muitas bênçãos, né? Que a gente já somos mais que abençoados. Bom dia, Pastor Oswaldo, graça e paz abençoado. Bom dia abençoada, no amor e na graça de Deus. Assim é. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos os filhos de Deus, amados e abençoados. Sim, que sim. É uma honra de nos ouvir agora, dar esta honra maravilhosa para sim, nós. Né, sim, sim. A sua TV agora, de Limeira. Mais que abençoada essa TV, né, pastor? Sim, onde nós estaremos hoje ministrando um tema de muita importância. O tema é por que os espíritos nunca ficaram presos? Sim. Certo? Olha, bastante relevante. Verdade. Por que os espíritos nunca ficaram presos? Mas nós vamos lá na primeira carta de Pedro, pode deixar que eu leia aqui. Sim. A primeira carta de Pedro, aquela primeira cartinha dele, ele fala sobre esse assunto. Certo. Mas nós vamos ver dentro da palavra de Deus, com a nossa mente, a mente de Cristo ativada em nós. Sim, sim. Primeiramente, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim é, assim é. Yeshua, Mashiach, como alguém queira. Sim. E tratar sobre esse assunto muito delicado, discutido no meio teológico. Sim. E Pedro, aquele discípulo, né, da circuncisão, discípulo de Jesus de Nazaré, ele fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 18, olha o que ele diz aqui. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos. Olha bem. O justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Sim. Olha, aqui já tem uma revelação. Mesmo ele sendo um discípulo da circuncisão, ele vem dizendo aqui que Jesus sofreu pelos pecados de muitos, em outra tradução, de muitos. De muitos. Então, se um crente, um cristão, que se diz cristão, ele diz que ele está em pecado, ele acha que ele é um pecador, ele já está negando isso aqui. Então, primeiro ponto. Sim. Né? O que mais a gente ouve por aí é eles falarem que estão em pecado, que é um miserável pecador. Então ele já está negando que Jesus morreu pelo pecado dele. Que, aliás, o pecado, o que é pecado mesmo? É transgressão da lei. Quando um judeu que estava debaixo da lei, ele transgredia a lei de Deus, ele cometia uma transgressão, ele cometia um pecado. No conceito judaico, pecado é transgressão da lei. Sim. Agora, depois da cruz, nós sabemos que Jesus removeu a lei. E se ele removeu a lei, está bem claro aqui. Pecado, né? Ele removeu a lei, ele removeu o pecado. Então, o que acontece hoje são obras da carne. E nós transgredimos o que? As obras da carne. Sim. E Paulo dá uma lista bem grande lá em Gálatas 5:19, né? O que são as obras da carne ali. E quando alguém transgride a obra da carne, ele está transgredindo a obra da carne, que eles chamam de pecado. Então eles fazem essa confusão doutrinal aí. Agora o que interessa aqui é a parte B do versículo, né? Porque o tema é: por que os espíritos nunca ficaram presos? E Pedro vai falar aqui, mas, veja bem, vamos ler novamente. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todos, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, olha bem, ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no versículo 19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Pedro está dizendo aqui que espíritos estavam presos. Eu vou fazer uma pergunta para você bem simples. Eu creio que até uma criança no primário sabe a resposta. Como que se prende um espírito?
Não tem como. Não tem como. Não tem como. Uma pessoa que tem sã juízo, uma mente sadia, uma mente que sabe pensar, refletir, ele vai refletir aqui. Mas Pedro era um homem de Deus. Sim. Mas se nós analisarmos bem aqui, isso aqui é uma fábula judaica. O que é uma fábula judaica? É uma história contada para a criança dormir. Sim. Certo? Porque ele está baseando isso aqui, que ele morreu no corpo. Sim, Jesus de Nazaré morreu, o corpo morreu, mas o espírito não. Mas ele está alegando aqui que ele foi e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Então nós vamos ver aqui entre linhas qual a verdade disso aqui. Sim. Veja bem, uma fábula judaica. Da onde foi que Pedro tirou isso aqui? De um livro de Enoque. Enoque foi o 7º depois de Adão. Enoque. 7º. Eu creio que por aí. Ele escreveu um livro que corre aí um livro literário aí, que Paulo chama de fábula judaica. Fábula judaica. Por isso que nós temos que entender o contexto disso aqui. Esse discípulo de Jesus aqui, Pedro, ele leu com certeza o livro de Enoque. Sim. Onde qualquer um pode achar aí na livraria aí, o livro de Enoque. Onde tem lá na página, eu anotei aqui, na página 10 do livro de Enoque, do capítulo 15 ao 18, onde Enoque fala sobre esses anjos, ou esses espíritos aí, porque anjo e espírito é sinônimo, é uma coisa só, estavam presos, né? Agora a pergunta é, como que se prende um espírito? Porque anjo, espírito, vai prender como? Num planeta, numa prisão literal? Uma caixa? Numa caixa, não sei. Sim. Mas o religioso, na cabeça do religioso, ele crê nessa fábula judaica. Sim. Isso que é o que pior. mais tem, né? Eles crêem que os espíritos estavam presos e Jesus foi lá, não sei, lá no centro da terra, quando ele morreu, né? O espírito dele foi lá no centro da terra, lá não sei aonde aí que eles pensam, e foi lá e pregou para esses espíritos. Sim. Então, o que Pedro fala aqui, bem claro, é baseado no livro de Enoque. E eu dou graças a Deus porque os tradutores da Bíblia, os pais da igreja, não colocaram esse livro de Enoque no cânon. Ele foi considerado um livro apócrifo, um livro não inspirado, certo? Por isso que a palavra, a Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, né? E esse livro não entrou no cânon, ele foi considerado um livro apócrifo. Ele está lá na livraria para quem quiser comprar, ou pode até procurar no Google aqui, que fala também sobre ele. Sim. E outros livros também, por exemplo, aquela Bíblia católica lá, Edições Paulina, ela tem, parece que 7 livros a mais, Tobias, Macabeus, Jubileu, são livros que não foi considerado o livro, não entrou no cânon, foi considerado livros apócrifos. E a Igreja Católica manteve eles ali, sim, considerando eles apócrifos. Sim. E graças a Deus também que esse livro de Enoque não entrou nem nas Edições Paulina, nem nessa aqui, certo, nessa protestante aqui de João Ferreira de Almeida. Então está bem claro que foram espíritos que eles vão lá em Gênesis, está lá em Gênesis capítulo 6, eu vou abrir aqui, abençoe. Gênesis capítulo 6, que fala sobre uns certos sentinelas, que é falado também lá nesse livro de Enoque, fala muito sobre o que eu vou ler aqui, Gênesis capítulo 6. Essa Bíblia minha aqui, as folhas dela é bem fininha. Muito fina, né? Então, para folhear ela, é meio... Mas a gente chega lá. Sim. O importante é nós mostrarmos a verdade aqui.
Eu creio que aquele filho de Deus que ama a verdade, ele tem sede da verdade, ele vai prestar muita atenção nessa ministração aqui. Eu estou em Gênesis capítulo 6, que diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, eles nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele. Veja bem, para sempre. Ele só viverá 120 anos. Então Deus aqui estabeleceu uma idade para o homem, 120 anos. Depois foi diminuindo, chegou a 80. Passou de 80 é canseiro e fadiga. Não é? Sim. O que interessa é aqui, no versículo 4 de Gênesis capítulo 6. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, e eles foram os heróis do passado, homens famosos. Sim. Então o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Agora, o que Pedro fala aqui é o que está ali também, certo? Ele creu que esses espíritos aqui eram anjos, como Enoque fala lá no livro dele. 200 anjos que vieram do céu e viram que as filhas dos homens eram belas e formosas, né? E coabitaram com elas. E desse relacionamento nasceu esses nefilins, que eram homens poderosos, valentes, fortes. Eles tinham provavelmente 300 cúbicos, mais ou menos, acho que é isso, 300 cúbicos. O que significa isso? 135 metros de altura. Olha que absurdo. Meu Deus. 135 metros de altura. Está tudo lá no livro de Enoque. Para quem quiser ter a evidência do que nós estamos falando aqui, que eu estou falando, que eu li lá. Eu deveria ter trazido o livro, mas não trouxe. Está lá, 300 cúbicos eles tinham, o que significa, numa soma aí, dá 135 metros de altura. Imagina quantos alimentos era para alimentar esses homens aí. Gigantes. Gigantes, então, com mulheres humanas. Agora, o que Pedro não entendeu aqui, né, que esses espíritos em prisões aqui, não quer dizer nada. Ele baseou lá no livro de Enoque. Baseado lá no livro de Enoque. Mas o apóstolo Paulo, vamos ver o que o apóstolo Paulo fala. Porque nós temos que entender o quê? Que Pedro, Tiago e João eram discípulos de Jesus de Nazaré. Sim. E foram chamados por Jesus de Nazaré para uma missão. Pregar o quê? A circuncisão. Sim. Né? E depois que Jesus ressuscita, né, ele chama um homem. E esse homem é chamado de quê? Apóstolo. Depois da cruz só tinha um apóstolo. Que é Paulo. Não tinha 12 apóstolos. Não, tinha um só. Tinha 12 discípulos que eram para pregar até a cruz. A circuncisão, que eram aquelas obras antes da cruz. Sim. Todo aquilo que estava antes da cruz lá. E Paulo veio para pregar o quê? O evangelho da incircuncisão. Sim. Então nós vamos ver o que Paulo fala aqui a respeito de certas cartas que foram escritas, que ele sabia, né, que depois que ele partisse, iriam se escrever cartas. Então ele fala aqui para seu filho na fé, Timóteo. E eu creio que você também é uma filha de Paulo, assim como eu. Sim, sim. Nós somos filhos de Paulo. Sim. E nós damos testemunho do evangelho de Paulo. Da graça de Deus. Da incircuncisão. Sim. 2 Timóteo capítulo 4, olha o que Paulo vai falar aqui. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino,
eu exorto solenemente que pregue a palavra, esteja preparado para a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorta com toda a paciência e doutrina. Pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Agora o versículo 4. Estou em 2 Timóteo, capítulo 4. E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para as fábulas. Verdade. Voltando para as fábulas. Veja bem, ou mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Você, Aparecida, você, Francisco, você, Oswaldo, você que está no Evangelho da Graça de Deus, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o teu ministério. Pai. Então, veja o que o nosso pai na fé está falando aqui. Paulo, que ele é o apóstolo dos gentios. Sim. Não dê crédito à fábula judaica. Sim. Então, o que Pedro fala lá é uma fábula judaica. Uhum. Que os chamados evangélicos, que se dizem cristãos, porque o verdadeiro cristão, ele sabe que aquilo lá é uma fábula. Sim. Não tem como prender um espírito. E nós vamos voltar lá naquele Gênesis 6 lá. Não tem como prender um espírito. Certo? Então, ele já de antemão já avisou aqui, não decreto a fábula judaica. Tem uma passagem também que ele fala, e nem a genealogia. Porque se você pegar os livros históricos de Mateus, tem genealogia ali intermináveis. Paulo fala, não decrete também a genealogia, que não vai te levar a nada. Não vai acrescentar nada. Exatamente, essa palavra, não vai acrescentar nada. Agora, quando ele diz aqui, ó, cumpra o teu ministério, exorta e corrige. Porque muitos não vão suportar a sã doutrina. O que é a sã doutrina que ele fala aqui? Será que é cabelo, roupa, vestimenta? Não. A sã doutrina é você falar a verdade de Deus. E não fábula judaica, não historinha para criança dormir, né? Para crente que está com chupeta na boca. Sim. Porque se eu decreto crédito naquele livro de Enoque, eu vou acreditar também no que Pedro falou lá. Que Jesus, quando morreu, ele foi lá nas profundezas da terra, do abismo, não sei aonde lá, e pregou para os espíritos que estavam em prisão. Isso aí é uma fábula, é uma história, mas na mente do religioso, ele crê. Ele acredita. Ele acredita, entendeu? E outro detalhe, esses anjos aí que falam lá em Hebreus, Deus nunca chamou um anjo de filho. Hebreus capítulo 1. Deus nunca chamou anjo de filho. O único que ele chamou de filho é você, eu e o abençoado que está nos ouvindo. Sim. Nós, seres humanos, que somos filhos de Deus, certo? Nós somos, Efésios 1:5 diz que ele nos predestinou em amor para a adoção de filhos. Sim. Então, como que... E Jesus também disse uma parábola lá. Jesus disse uma parábola? Não, Jesus disse uma verdade. Uma verdade. Ele falou assim, que no reino do céu não se casa e nem se dá em casamento. Porque certos fariseus chegaram em Jesus de Nazaré e falaram, Senhor, essa mulher aqui, ela teve um marido e o marido dela morreu. Ela casou com o segundo. E esse segundo também morreu. Ela casou com o terceiro. E assim sucessivamente. Ela teve 7 maridos. E lá quando ela for recolhida, que ela estiver lá no paraíso, eles falam reino de Deus, né? Lá no reino, de qual desses 7 ela vai ser a mulher? Jesus falou assim, olha, vocês não conhecem as escrituras e eram religiosos. Ele estava falando com fariseus.
Vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus, porque lá serão como os anjos. Não se casam e não se dão em casamento. O que Jesus estava querendo dizer ali? Que um anjo não tem a capacidade de procriar. Um anjo não tem um sexo masculino nem feminino. Porque só, né? o anjo é um espírito. Ele tanto a mulher como, por exemplo, você, abençoado, está num corpo aí feminino. E eu estou num corpo masculino. Mas tanto eu como você somos um espírito. E um espírito não tem gênero. Para que houvesse essa procriação, o que Deus fez? Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou de carne e sangue. Ele quem? Jesus. Então veja bem, nós estamos participando de um corpo de carne e sangue. Sim. Nós recebemos a adoção de filhos. Efésios 1, versículos 5 e 11. Que ele nos predestinou em amor para a adoção de filho. Para quê? Nesse corpo, você tem o sexo feminino e eu tenho o sexo masculino. Nós podemos procriar. Sim. Entendeu? Mas criar o espírito, não. Nós criamos um corpo ali, né? Através do útero da mulher, do sêmen masculino, feminino, ali aquela junção, se forma um corpo. Mas o espírito quem forma Jesus. é Deus. O pai e a mãe não conseguem formar um espírito. Só Deus. Então Deus prende esse espírito nesse corpo. E através dessa união sai o quê? Um bebezinho. Sim. E ele já sai sabendo que ele tem que mamar. Sim. Então veja bem, as faculdades mentais dele ali já começam a desenvolver. Agora, um anjo, Jesus falou que não tem como um anjo se procriar. Então, como que lá em Gênesis está dizendo que os filhos de Deus vieram e se coabitaram com as mulheres e nasceram os nefilins? Uma história para boi dormir. Sim. Porque está bem claro que um anjo não tem como ele vir e se transformar num homem. Deus não deu essa autoridade para ele, e para ele ir lá e ter uma mulher. Entendeu? Sim. Não tem como. Então, quando se fala lá, os filhos de Deus se coabitaram com as filhas dos homens, se entende que muitos têm crendo de uma forma, uma classe teológica de uma forma, outros de outra. Mas a verdade de Deus é uma só. Os filhos de Deus lá eram as descendências de Sete. Porque Caim matou Abel. Certo? Sim. Só que Adão não teve só Abel, Caim e Sete. Adão teve filhos e filhas. Sim. Filhos e filhos. Um homem com mais de 900 anos, será que teve só 3 filhos? Eu tenho 68 anos, eu tenho 8. Então Adão perdeu para mim. Agora veja bem, tem homens por aí que tem mais. Tem família que tem um monte. A minha família mesmo foi, da parte de vó, foi 17 filhos. 17? 17. Minha avó materna, né? E, então, foi isso que aconteceu. Então, Adão está perdendo muito, né? Adão está perdendo, porque, olha, é tremendo isso aí. Agora, veja bem, os descendentes de Sete eram os filhos de Deus. Sim. Porque se diz a palavra lá em Gênesis que quando Sete nasceu, aí se começou a proclamar o Senhor, a louvar o Senhor. Sim. Entendeu? Porque Caim tinha ido embora lá para a terra de Nod, que era um dos irmãos dele, o sobrinho, o primo, não sei, e lá ele conheceu a sua esposa. É outra discussão teológica. Sim. Né? Porque muitos que tem pergunta, abençoada, que a gente fica assim, como que a pessoa pode fazer esse tipo de pergunta? Se era só Abel, Sete, Abel e Caim, e diz que Caim foi lá e conheceu a sua esposa na terra de Nod. Está bem claro, a terra de Nod era um homem. Eles falam, como é que Adão
Como que Caim conheceu a sua esposa lá? Esse conheceu é no sentido de que ele teve sexo com ela. Sim. Entendeu? Aí veio a descendência dele. E essa descendência dele era a descendência dos filhos da perdição. Você entendeu? Uhum. Porque Jesus mesmo disse. Por que que ele peca desde o princípio? Por quê? Porque ele era filho do maligno. Sim. Então Adão era o quê? Maligno. E Jesus falou que aqueles fariseus ali, aqueles religiosos, eram descendentes de quem? Dos filhos da descendência de Caim, que era o filho do maligno. Por que que Adão era maligno? Mas se lá na genealogia está dizendo que ele era filho de Deus. Por isso que Paulo fala, não decrete a fábula judaica e muito menos a genealogia, que não vai levar a entendimento nenhum, uma confusão. A pessoa não prega essa doutrina que Paulo falou lá, que lemos, né? Adão já veio fazendo estrago, né? Não, eu acho que ele perdeu, o Hitler perdeu para ele. Ele começou tudo por ele, o Né? estrago. O Hitler matou 6 milhões de judeus, e ele? A nação toda. A nação? Toda a humanidade. Toda a humanidade. É abençoado, porque lá em Romanos 5,12, né? O que diz lá? Que o pecado entrou no mundo por intermédio de Adão. um homem. Um homem, Adão. Adão. E a vida eterna entrou por um, a salvação é por um homem, Jesus Cristo. Entendeu? Então veja bem. Então os filhos de Deus, que é dito lá, se coabitaram com a filha dos homens, era a descendência de Caim. Submeta-se minha língua. Era descendente, os filhos os filhos de Deus que se coabitaram com as filhas dos homens, era a descendência de Sete. E a descendência dos homens era a descendência de Caim. A de Sete, os filhos de Deus. Sim. E de Caim, dos homens. E Deus tinha proibido isso aí. Não poderia isso acontecer. Tanto é que os hebreus, quando veio lá de Abraão, eles não poderiam casar com um estrangeiro. Está passando na Record aí para quem quiser ver, não pode. Entendeu? Deus não aceitava isso aí, porque eles eram incircuncisos. Então, essa descendência aí que fala lá, os filhos de Deus coabitaram com a filha dos homens, bem entendido. A descendência de Caim, a descendência de Sete, começaram a casar com as filhas de Caim. Sim. E onde houve essa miscigenação aí, que foi proibida por Deus, e onde nasceu aquilo ali. Que não tem nada a ver com anjos que vieram do céu. Sim. Se a pessoa crê que anjo veio do céu e se coabitou com mulher, então ele vai crer na reencarnação. Como é que um espírito vem e de repente ele... Não. O espírito, para ele vir aqui, ele tem que nascer de um ventre materno. Sim. Não tem como um anjo vir lá e ele se materializar e ir lá e coabitar, e ter sexo para coabitar com uma mulher. Isso é uma fábula. E Pedro caiu nessa história de Enoque. Entendeu até aqui, abençoado? Agora, veja bem aqui. Eu vou ler aqui 1 Timóteo 1,4, que também fala sobre o assunto. Veja bem, mais uma advertência de Paulo a Timóteo, a você, a mim e todo aquele filho de Deus que ama a verdade, está recebendo o evangelho da graça de Deus e crescendo nele. 1 Timóteo 1,4 fala assim, ó, Paulo dizendo a Timóteo: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixe de dar atenção a fábulas e genealogia. Olha só, Paulo está dizendo para não dar atenção a fábulas e genealogia. Lá em Mateus está cheio de genealogia. Sim.
e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis. Nós aqui estamos explicando certas doutrinas por aí, certo? Quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Agora, ele vai entrar num assunto aqui mais delicado, umas pessoas que ainda acham que a lei está em pé. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos. Olha, a lei não é para os justos. Para quem que Deus deu a lei? Para os transgressores. Sim. Então, quando uma pessoa fala que ela está debaixo da lei e fazendo a obra da lei, ela é um transgressor. A lei foi para ela mesmo. Sim. Entendeu, abençoado? A lei é para ela. As fábulas judaicas é para ela. Porque a mente vai se corrompendo. Entendeu? Está ouvindo fábula judaica, acreditando que Jesus, quando o corpo dele morreu na cruz, o espírito dele foi lá no abismo e pregou para espírito em prisão. Que espírito em prisão que Jesus pregou? Aonde? A palavra não diz isso. A palavra diz que ele apareceu para Maria Madalena, né? Depois de Maria Madalena, ele apareceu para os 12 para provar a ressurreição. Sim. E não a reencarnação. Ele ressuscitou. Sim. Sim ou não? Sim. O abençoado crê que Jesus ressuscitou? Sim. Ressuscitou. Certo? Então, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados. O que é uma pessoa insubordinada? Uma pessoa que não obedece. Entendeu? Uma pessoa que não obedece. Para os ímpios. Olha para quem que é a lei, hein? Para os ímpios e pecadores. Para os profanos. A lei é para os irreverentes. Para os que matam pai e mãe. O que é matar pai e mãe? Não é matar pai e mãe no literal. É, por exemplo, Paulo gerou muitos filhos no Evangelho da graça de Deus. Sim. Né? Porque ele diz lá, vocês podem ter mil aios, 1000 pais, mas eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Sim, sim. Eu, por exemplo, eu gerei muitos em Cristo, pelo Evangelho. Sim. E essa honra não é minha. Essa honra é de Deus. Sim. Né? Esse é o fruto que nós temos que dar para Deus. Verdade. É gerar filhos para Deus pelo Evangelho. Uma pessoa saber que ela é um filho. Você, por exemplo, quanto tempo você viveu sem saber que você era uma filha de Deus, abençoada? Tem muitos anos. Sem nenhuma condenação. E há muitos anos eu não tinha esse conhecimento. E que nada pode separar do amor de Deus. Todo mundo, a gente tinha até medo assim de falar é pecado. A gente ouvia os pais falando, né? Tudo era pecado. Então, até hoje a gente ouve também as pessoas falar que é uma serva, né? O servo não permanece na casa. Exatamente. O servo, ele não permanece para sempre na casa do seu Senhor. Mas e o filho? O filho para sempre, né? O filho permanece. Permanece. Então, o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? É o que eu vou ler aqui, que Paulo vem revelando, porque Paulo trouxe o Evangelho. Sim. O Evangelho estava com Paulo. Não é, abençoado? Sim. A Pedro, Tiago e João, aqueles 12, eles tinham uma missão. Sim. Eles eram discípulos. Ali, né? Veja bem, eles eram discípulos de Jesus de Nazaré. Sim. Apóstolo mesmo, que foi instituído por Deus, só tinha um. Paulo, que veio depois da cruz para nos explicar o Evangelho, para nos explicar o que aconteceu da cruz para cá. Por isso que ele vem falar aqui, ó, Efésios capítulo 4, versículo 8. Pode deixar que eu leia. Por isso é que foi dito, veja bem,
Olha, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa esse aqui que levou cativo, prisioneiro? Muitos prisioneiros. Então, a pessoa junta lá 1 Pedro 3,18 e fala que são espíritos, que estavam presos. Não. Esses estavam cativos aqui, eram as 613 leis de Moisés, que prendia o judeu. Porque o judeu estava preso debaixo da lei. E estava debaixo de maldição. Porque eles não conseguiam cumprir os mandamentos. Que era muitos, né? Eles não, era 613. Então, quando diz que ele levou cativo a lei. Porque, para confirmar mais aqui, Gálatas 3,13, que diz assim, ó, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu, ou nos resgatou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Aqui está bem claro que ele resgatou, ele redimiu esse povo que estava debaixo da lei. Sim. Então diz que ele levou cativo o quê? A lei que prendia. Sim. Nada mais, nada menos do que isso. Sim. Então o que nós temos que entender aqui? Que esses espíritos que eles falam que estavam em prisão não tem nada a ver com o espírito lá que morreu no dilúvio. Morreu, acabou. Sim. Quando uma pessoa, um ser humano aqui, ele morre, o corpo vai lá para o Seol, vai lá para o Hades, que são palavras hebraicas, são palavras gregas, Sim. que significa sepultura, e eles falavam que é inferno, né? Na realidade é sepultura. Quando se fala lá inferno, é sepultura. Entendeu? O corpo vai para a sepultura, que é o Hades, o Seol, né? E o espírito volta para o Pai. Agora, se essa pessoa ela não tem o espírito, ela é só corpo e alma. Uhum. Ela não tem espírito. Ela é como um animal. Por isso que você vê o que está acontecendo por aí. Esse caso aí que mataram aquela mocinha, sem dó, sem piedade, sem misericórdia, fizeram aquela barbárie com ela. Essas pessoas não têm o espírito. Vocês são animais. São pessoas que só têm o corpo e a alma. Só. Morreu, acabou. Deixou de existir. É igual aquele cachorrinho que você tem lá em casa. Sabe? Um cachorrinho que você ama ele. Ele morreu, você fica triste, você chora, mas esqueceu, acabou. Sim. Se perde a memória dele. Que a palavra fala aqui que a lei foi dada para o ímpio. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se arrependa do seu mau caminho. Sim. Não que está dizendo que Deus quer que ele seja salvo, porque o homem não se salva. Quem salva é Deus. Sim. Mas eles pregam aí o sistema que é o homem que se salva. Não é, abençoado? Jamais. Não é o homem que se salva, é Deus que salva. Entendeu? Então, se a pessoa tem o Espírito de Deus nele, o Espírito de Deus está nele, esse Espírito que veio lá do céu, né? Veio e foi revestido nesse corpo de carne, quando esse corpo tombar, o Espírito volta para o Pai. Sim. Né? Salomão, ele fala lá em Eclesiastes 12:7, o corpo volta para o pó e o Espírito volta para Deus, porque é dele. Será que Salomão era burro? A Bíblia diz que ele era um homem mais sábio. E ele já entendia isso. Sim. Então, o corpo volta para o pó para se decompor, mas o espírito volta para Deus porque é dele. É dele. E o que vai acontecer lá? Vai ser revestido, vai morar numa mansão? Não. Onde tem os muros de jaspe, de ouro, de esmeralda, as ruas são de ouro. Vida eterna ele vai ser revestido. O que ele vai... Jesus falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Que morada é essa? O corpo. Um corpo incorruptível.
Um corpo que nunca mais vai morrer, para o espírito não ficar nu. Né? Porque um espírito fora do corpo, ele está nu. Você, quando chega na sua casa, né, e você tira a sua roupa, o seu corpo está nu. Quando esse corpo aqui, o espírito sai do corpo, o corpo está nu. Por isso que Jesus falou, na casa do Pai tem muitas moradas. Então, quando esse corpo sai, o espírito sai do corpo, vai lá, o Pai vai revestir ele de um corpo incorruptível. Não como esse corpo aqui. É um corpo espiritual, mas é um corpo. E isso aí é a soberania de Deus. É um desígnio dele. Só ele sabe. Né? Só ele sabe, né? Só ele sobre sabe. Esse corpo. Agora, acreditar que anjos vieram aqui, né, e se coabitaram com mulheres, isso aí tem uma mente poluída, religiosa. Porque o religioso, a mente dele ainda está obscura. Mas foi Pedro que falou, pastor Oswaldo. Sim, foi Pedro que falou. Lá em 1 Pedro 3,18, que Jesus, quando morreu, foi lá e pregou para espírito em prisão. Como? Espírito em prisão? Não. Não existe. Quando as pessoas morriam, que eram de Deus, eles iam para o paraíso. Né? Até mesmo aquela história do rico e o Lázaro lá. Aquilo ali é uma fábula judaica. Por que é uma fábula? O rico e o Lázaro. Conhece a história do rico e o Lázaro? Sim. O rico morreu, né? E o Lázaro morreu. Né? E a palavra de Deus também não tem nada a ver com o rico. Se Deus prosperar uma pessoa, a pessoa for rica em cima da terra, amém. Amém. Se ela não for, amém. Sim. Também. Sim. Tudo vem de Deus. Se tem o rico, tem o pobre. Né? Se tem o justo, tem o injusto. Se tem o ímpio, tem o que não é ímpio. Se tem a ovelha, tem o cabrito. Sim. Então, agora, quando Jesus disse lá sobre o rico e o Lázaro, que o Lázaro morreu e o rico também morreu. Veja como que é uma fábula. Uma fábula contada. E Paulo disse para não dar crédito à fábula. Veja bem. Quando o espírito sai do corpo, como consegue queimar um espírito? Será que um espírito fica em tormento? Num fogo, queimando ele? Não tem como. Então, por isso que é uma fábula. Que se contou lá e se conta hoje aí no círculo religioso para amedrontar. A pessoa vai para o inferno, o Lázaro estava lá no seio de Abraão e o rico estava lá no inferno, na chama se ardendo. Como que pode eles ter contato um com o outro, falar? Se é uma separação muito grande. Se fosse literal isso. Se fosse literal. Não tem como. Como que Lázaro, o rico, falou, pai Abraão, manda aí que Lázaro molhe a ponta do dedo e vem refrescar minha língua, porque eu estou nesse tormento. E Abraão falou, não, filho, o que está aqui não pode ir até você. E você que está aí não pode vir até aqui. Ele falou, não, pai Abraão, então manda que vai alguém lá na terra. Olha como que é uma fábula. Manda que alguém vai lá na terra e avisa que eu tenho 5 irmãos para eles não virem se comportarem bem e não vir nesse lugar de tormento onde eu estou. E o que Abraão falou? Olha, filho, falando para o rico, se aparecer alguém lá que morreu e falar que ressuscitou, eles não vão crer que ele ressuscitou. Mas lá tem a lei, tem os profetas, que ouça a lei e os profetas. Então você veja bem a incoerência ali. Por exemplo, hoje, depois da cruz tem profeta? Não. Mas os religiosos dizem que tem profeta. Está cheio de profeta por aí. Sendo que a palavra é bem claro aqui
Lucas 16:16, que o último profeta foi Batista. João Batista, né? Ele foi o último profeta. Sim. E a palavra também diz que Jesus removeu a lei. Sim ou não? Mas Abraão, lá, olha como que é uma fábula, uma história. Como que Abraão falou que eles ouçam a lei e os profetas. Mas a lei não está mais em pé e nem os profetas. Hoje o que tem? Lei. O Evangelho. É o Evangelho. Né? O Evangelho da incircuncisão. Sim, que veio para mudar, né? Que Paulo veio trazer para nós. Sim. Mas a maioria estão no da circuncisão. Na lei, né? Na lei. Na Nas obras. Ouvindo o profeta. Ouvindo o que eles falam lá. Ouvindo o profeta. Ouvindo aqueles prognósticos que Deus mandou falar. Deus manda falar que você vai fazer acontecer revelação. Isso. A revelação. É o que mais a gente ouve, então, né? E o que mais? E o povo acredita. O povo acredita na profecia. Eles vão acreditando nas fábulas judaicas, né? E toda vez é a mesma profecia. Agora, voltando um pouco lá a falar dos nefilins, que Enoque falou lá, no livro de Enoque, eu até anotei aqui. A Septuaginta ela traduziu o termo nefilim para a palavra grega que significa nascido da terra. Então, quem que nasce? Está falando de homens, não está falando de anjos, né? Agora, as traduções posteriores traduziram o termo para gigantes. Então, por isso que eu sempre falo, você que é um estudante da palavra de Deus, você tem que ter várias traduções. Sim. Senão você vai comer gato por lebre. É ou não é? Uhum. Vai comer gato por lebre. Vai acreditar que realmente eram anjos que apareceu lá, né? E coabitaram com as mulheres. Vai acreditar que Jesus desceu lá no inferno, que eles falam que Jesus foi lá no inferno e pregou lá para os espíritos que estavam lá. Ó, vocês têm que acreditar em mim. Se aqui não acreditaram, vão acreditar lá. Se os que estavam, os 12 que andavam com ele, não acreditavam? Não. Né? Vamos supor que é real, que não é. Uhum. E Jesus foi lá e pregou para aqueles espíritos lá. E se eles não acreditarem em Noé, que pregou por 120 anos, Sim. agora aparece Jesus lá e prega para eles, eles vão crer. Não. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 9:27, que ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma. E depois vir o juízo. Aí é que está. Agora, Paulo, que trouxe o evangelho da graça de Deus para nós, ele fala assim, que ele gerou muitos filhos na fé. Sim. Pelo evangelho. O evangelho da incircuncisão. E ele fala aqui em Romanos 12:14, ele fala assim, no dia em que Deus, Romanos 2:14, veja bem o que ele fala aqui. Aqui, veja bem, eu vou começar pelo versículo, isso tudo se verá, ó, veja bem. É, 16. Romanos 2:16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Olha que tremendo. Então Paulo está dizendo aqui que Deus está julgando os homens, o segredo dos homens, de conformidade com o evangelho que ele pregou. Não foi o que Pedro pregou, nem Tiago, nem João, que eram homens de Deus, mas eram discípulos da circuncisão para pregar para as ovelhas perdidas de Israel. Eles pregavam que Jesus era o Messias. Sim. E o judeu que cresce na pregação de Pedro, teria que ser batizado nas águas. Sim. Certo? Teria que ser batizado nas águas para crer, para ser salvo de uma grande tribulação que viria na geração deles.
Está lá em Mateus 24. Sim. E essa tribulação veio. Veio. Lá em Jerusalém, com a destruição de Jerusalém. Agora vem Paulo, após a ressurreição do Senhor, e fala que o evangelho foi dado a ele, para os gentios, que somos nós. Sim. Então ele diz aqui, ó, isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Sim. Então, quando nós vemos, vem eu, você abençoado, o pastor Francisco, e traz aqui o evangelho da graça de Deus, que está nas 14 epístolas, o evangelho de Paulo, o evangelho da incircuncisão está nas 14 epístolas. Sim. Quando vem um pregador aqui e dá testemunho desse evangelho que Paulo recebeu lá no paraíso, Sim. ele dá testemunho desse evangelho, a pessoa ouve o evangelho da graça, ele sabe que ele não está debaixo da lei. Paulo prega lá em Romanos 10:4. Ele fala o que ali? Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Então, quando uma pessoa não crê, ele não está ele não crê na justiça de Deus. Não. Ele não crê que Jesus, com um só sacrifício, ele removeu o pecado, tirou o pecado. Mas alguém pode falar, mas pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou fazendo na carne. É claro, as obras da carne estão aí. Mata, rouba, né? Faz um estrago, faz estrago. Ela é feiticeira, ela é bruxaria, ela é idólatra. A carne é tudo isso. Então, as obras da carne estão aí, mas no espírito tudo perfeito. Agora, quando a pessoa ouve o evangelho está julgando ela. Não é Deus mais que está julgando, porque tudo já está escrito. Sim. Entendeu? Deus deixou tudo escrito. E através desse evangelho a Paulo está sendo julgado quem é quem. Sim. Quem é de Deus e quem não é. Sim. Entendeu? Quem Porque crê, né? no dia em que Deus é de julgar o segredo dos homens mediante o meu evangelho. Mas o evangelho não está lá em Pedro, Tiago e João? Não, abençoados. Ali, como eu expliquei, era um evangelho da circuncisão para os judeus. E eles foram proibidos por Jesus de Nazaré de pregar para os gentios, né, abençoados? Gentios. Então Paulo vem aqui, ó, que ele tanto veio para os gentios como para os judeus. Sim. E através desse evangelho está sendo julgado. Né? Porque muitas pessoas ainda se colocam debaixo da lei. E a lei condena. É até um filho de Deus, salvo. Mas por ele não crer no evangelho que Paulo trouxe, ele entra pela lei. E Sim. se ele entra pela lei, a mente dele vai fazer o que com ele? Escurecer, né? Cada A dia. mente dele vai condenar ele. Porque está bem claro aqui mesmo. O Romanos capítulo 2, versículo 12. Ó, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. E a lei vai dar o quê? Que veredito que a lei vai dar? A lei vai livrar ele? Não. Ou vai condenar? Vai condenar. Vai condenar ele. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Olha aí. Aqueles que ouvem a lei aos olhos de Deus não são justos. Sim. Não estão justificados. Mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Agora eu pergunto, quem que obedece à lei? Ninguém. Por isso que a palavra diz que estão todos condenados. Ninguém, né? Por esse fato que Jesus foi lá e cumpriu a lei e resgatou. Mas eles são teimosos e se colocam debaixo da lei. 14, de Romanos 2. De fato, quando os gentios, está falando de nós aqui, quando os gentios que não têm a lei, olha, está bem claro que os Sim. gentios não têm a lei, praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo. Embora não possuam a lei,
Então está bem claro que os gentios não estão debaixo da lei. Nem antes da cruz e nem depois da cruz. Porque Paulo está escrevendo isso aqui quando? Foi hoje que Paulo escreveu isso? Há mais de 2000 anos. Sim. Os gentios que viveram no século dele. Pois mostram que a exigência da lei estão gravadas em seu coração. Então a lei está gravada aqui, na nossa mente. Sim. Veja bem, em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Agora concluindo, quando uma pessoa, nós não estamos debaixo da lei, nós não temos a lei, aquela lei escrita em tábua, os judeus tinham e tem. Nós não temos aquela lei lá. A lei de Deus foi colocada aqui. Quando uma pessoa comete um erro, a própria mente dele acusa ele. Sim. Ou absolve. Defende, né? Ou defende. Ele cometeu um erro, ele não tem a lei, mas a própria consciência dele já acusou ele. É a pior. Quando ele cometeu um erro. Muitos sentem depressão. Sim. Depressão, porque ele não entendeu que mesmo ele cometendo aquele erro, quando ele comete aquele erro, se ele é um filho de Deus, o que Deus vai fazer com ele? Disciplinar. Disciplinar. Se ele não é filho de Deus, ele faz o que fizeram aí com a mocinha aí. Sim. Não se arrepende. Você não viu um homem falando uma vez lá que ele matou certas pessoas, ele estava 30 anos foragido, e a polícia pegou ele, e quando os repórteres foram falar com ele, ele falou assim, as pessoas viveu, mata de novo. Ele não tem um espírito. Não tem alma. É corpo e alma, para ele tanto faz como Sim. fez. Ele falou que se ele ficar preso mais 30 anos, para ele tanto faz. Então, entendendo aqui, abençoado, concluindo, né, nós estamos terminando. Sim. O que nós temos que entender é que tem muitas coisas aqui que são fábula judaica. Nós temos que tomar muito cuidado. E Paulo fala lá, nós temos que tomar cuidado com fábula judaica e principalmente com genealogia. Entendemos? O que eu li lá é Efésios, né? 4:8, para nós terminarmos. Estou em primeiro Efésios, tem Gálatas. Depois de Gálatas você tem Efésios. Primeiro, 2 Coríntios e Gálatas 4:8, que diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, ele levou cativo o cativeiro, ou muitos prisioneiros, e deu dons aos homens. Então ele levou cativo o quê? As 613 leis. Não tem nada que ele pegou espírito que estava preso e levou. Não foi isso que aconteceu. Certo? Certo. Então nós vamos estar aqui quando novamente? Sábado, né? Sábado, Sim. às 19h30. Sim. Assim é, abençoado. Assim é. Eu creio que deu para entender o que Sim. Pedro falou lá, né, dos espíritos que estavam, que Jesus foi lá e pregou para os espíritos em prisões. Sim. Isso é uma fábula. Ele leu lá o livro de Enoque, assim Sim. como Judas também, capítulo 1, versículo 6, Sim. fala a mesma coisa. Eles leram aquela literatura de Enoque e não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com a verdade de Deus. Certo? Certo. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje foi só uma horinha. Sim. Nós tínhamos muito mais que falar, explicar, mas sábado nós estaremos de volta, se Deus assim o permitir. Assim é. Graça Graça e e paz. paz, abençoados. A todos.